Ó, estão vendo ali que está aparecendo gravando na tela? Sim. Tá. Então, tudo que a gente estiver falando agora, eu estiver apresentando, vai estar gravando para os colegas também poder assistir depois, tá? Então, as duas matérias que a gente vai trabalhar hoje, português e matemática, são assuntos novos ou nem tanto novos, né? Alguns já me enviaram atividade que eu tinha pedido para entregar depois. Eu já andei olhando de alguns. Tem atividade que veio coisa errada, porque a gente não conseguiu explicar ainda para vocês, a gente não conseguiu interagir sobre o assunto e vocês já foram lá e fizeram. Tem gente que acertou, que já conhecia, que já tinha ouvido, mas tem gente que não, né? Então sempre esperem assim para fazer atividade depois. Eu deixei um tempo maior, eu não deixei atividade até amanhã, né? Ficou até domingo para ser feita, pode ser feita depois também, sem problema nenhum, tá? Vou pegar ali o texto. Estão vendo o texto aí na tela? Eu não tô vendo nada. Ainda não? Eu tô. Agora Eu deu. tô vendo os Tá Agora bom. foi. Agora Tá. deu. Então, durante a explicação, se alguém precisar de ajuda ou não entendeu alguma coisa, a gente retorna, tá? É só perguntar. Então, ali nós vamos começar por português, na parte do pronome. Se a gente pegar essa palavra, pronome, a gente vai ter a junção de duas outras palavras, né? Pro, que significa para, né, alguma coisa, e o nome, que não significa exatamente o nosso nome, mas quando fala nome, quer falar em substantivo, palavra que vai dar nome para alguma coisa. Então, o pronome é justamente o que está dizendo no nome dele. Ele serve para substituir alguma coisa, ele serve para o nome, no caso, para o substantivo. Então, pronomes são aquelas palavrinhas, né, que vão substituir o nome. Mas para que eu preciso de uma palavra para substituir o nome? Porque às vezes chega lá num texto, ou numa frase, ou numa fala, e a gente começa a repetir, 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 repetir. Isso, além de cansativo, quem está ouvindo fica exaustivo também. Então a gente pega e troca esse nome por um pronome. Ao invés de eu estar numa conversa e estar sempre repetindo o nome de uma pessoa, por exemplo, estou conversando com a Mariana sobre o João. Aí, ai, Mariana, tu sabia que o João pegou uma sacola? Aí o João levou a sacola lá para a mãe dele, mas o João não escutou. Eu não preciso estar sempre repetindo o nome do João, porque a gente sabe que é com ele que a gente está falando. Então eu posso trocar o nome dele por um pronome, né? Então, esses pronomes, essas palavrinhas que vão substituir o nome, vão substituir o substantivo, a gente vai estudar elas agora. E elas podem ser classificadas, elas são separadas, tá? Então, a gente vai começar pelo primeiro pronome, que é o pronome pessoal, ou os pronomes pessoais. Qual a função deles? Eles substituem ou acompanham o substantivo. Eles servem para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Os pronomes pessoais eles classificam-se em retos e oblíquos. Eu vou mostrar os dois para vocês, mas a gente trabalha muito mais com os pronomes do caso reto do que do caso oblíquo. No caso oblíquo, eles são usados mais para uma conversa ou uma escrita mais formal. Não que a gente não vai usar, mas lá no sexto, sétimo, no oitavo, vocês vão ver com mais frequência eles, tá? Então, nessa tabelinha primeira aqui, a gente vai ver os pronomes do caso reto. Esses pronomes, a gente vai utilizar eles depois também lá na hora dos verbos, de conjugação verbal, de conjugar os verbos, tá? Então, a gente tem aqui os pronomes. Tem primeira, segunda, terceira pessoa, tem singular e plural, e tem um exemplo. A primeira pessoa é sempre quem está falando. Quem está falando, seja na frase, seja no texto, seja na hora de uma conversa. Então, essa primeira pessoa, quem fala, ou sou eu, no singular, ou somos nós, eu e mais alguém, né?
Então, ali, um exemplo que botou ali é: hoje vou ao cinema. Quem está falando essa frase? Ah, agora vocês estão me ouvindo, no caso sou eu. Mas se é outra pessoa, ela está se referindo a ela mesma. Segunda pessoa. A segunda pessoa é sempre com quem a gente fala, com quem a gente está falando. Se eu vou falar alguma coisa, eu não vou falar para o vento, né? Eu não vou conversar com o sol, por exemplo. Vou falar para alguém. Então, essa segunda pessoa com quem a gente fala é sempre tu, se for uma só, ou vós. Só que no caso a gente não utiliza muito vós, a gente fala vocês, né? Mas formalmente, lá na hora de conjugação verbal e na hora do pronome, a gente utiliza o vós. Então, ali, ó, tu tens trabalhado muito, é alguém perguntando a uma outra pessoa, a uma segunda pessoa. E a terceira e última pessoa é de quem a gente fala. Então, ou é ele, ou é ela, ou são eles, ou são elas. Será que ela está ocupada? Então, tem alguém falando com outra pessoa, perguntando numa terceira. Por isso que são 3 pessoas. A primeira é a quem fala, ou eu, ou nós. A segunda é de quem ou com quem se fala, é tu ou vós. E a terceira é de quem a gente está falando. É ele, ou eles, ela ou elas. Os pronomes oblíquos, quando atuam como suplemento da frase, são eles: me, te, o, a, lhe, se, nós, vós, os, as, lhes. Então, um exemplo: ao invés de escrever eu te desejo um feliz aniversário, desejo-te, quem deseja, né? Eu, no caso ali, um feliz aniversário para alguém. Faça-me o favor de pegar aquele livro. E depois tem outros exemplos com mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles e elas, tá? Então, esse aqui a gente não vai trabalhar tanto. Eu trouxe, mostrei para vocês, mas esse não é o nosso foco, os pronomes oblíquos, tá? Existem também os pronomes possessivos. O próprio nome já está dizendo, ó, possessivos, que significam posse, que pertencem a alguém, né? Algo pertence a alguém. Então, também tem primeira, segunda e terceira pessoa. Lembrando, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem a gente fala, e terceira pessoa, de quem a gente fala. Então, ó, meu e minha, ou nosso e nossas, no plural. Ah, prof, mas meus não é plural? Sim, a palavra meus está no plural, mas o pronome meus é singular, porque são vários objetos, mas todos são meu. Por isso que a gente usa no plural o meus. Já o nosso ou nossos, eu posso dizer aquele quarto é nosso, não é só meu, é meu e de mais uma pessoa. Então, por isso que ele está no plural. Segunda pessoa, lembrando que a segunda pessoa é com quem a gente fala, é teu ou tua, teus ou tuas, vosso ou vossa. Terceira e última pessoa, de quem a gente fala, seu ou sua, dele ou dela. Aquele aparelho era dele. Então, eu estou explicando para alguém que aquele aparelho, aquele rádio, aquele celular era dele. Usamos da seguinte forma: minhas notas foram boas, ó. Primeira pessoa do singular, minhas. Tua casa é grande. Segunda pessoa do singular, tua. Hoje vi sua tia no supermercado. Terceira pessoa do singular, sua. Lembrando que o pronome é uma palavra, não é a frase toda, tá? Pronomes demonstrativos indicam a posição de um ser ou de um objeto em relação a quem está falando, sempre a quem está falando. Então, primeira pessoa, a gente usa este ou esta ou isto. A gente quer falar sobre algo que está perto da pessoa quem fala. Então, se eu estou mostrando um objeto para você que está na minha mão ou que está muito próximo a mim, eu vou escrever este objeto, esta pessoa,
isto pertence, tudo que estiver próximo a mim, eu estiver mostrando ou falando para alguém, aquilo está próximo a mim, eu vou usar este, esta ou isso. Segunda pessoa, esse, essa ou isso, refere-se a algo que está perto da pessoa que ouve. Por exemplo, estou conversando com vocês aqui durante a aula e percebo que um dos colegas está com uma garrafa azul. Aí eu pergunto para o colega, João, essa garrafa é sua? Essa garrafa, não é esta. Esta, eu usaria se a garrafa estivesse perto de mim. Mas como a garrafa está perto do João, que está longe de mim, eu me refiro a essa garrafa. Terceira pessoa, aquele, aquela ou aquilo. Refere-se a algo distante dos dois. João, olha aquela garrafa que está lá na cozinha. Então, primeira pessoa, o objeto ou a coisa ou o ser está perto de quem está falando. Segunda pessoa, o objeto, a coisa ou o ser está perto de com quem a gente está falando. E a terceira pessoa, o objeto está longe dos dois. É muito comum a gente se confundir na hora de colocar o este ou esse, né? Então, a gente tem que lembrar que este é quando o objeto ou qualquer coisa que a gente está se referindo está perto de quem está falando. Esse é quando o objeto está perto de com quem a gente está falando, da pessoa que está ouvindo. Então, se eu estou falando com a Maria, eu vou usar o esse se o objeto estiver perto da Maria. Eu vou usar o este se o objeto estiver perto de mim. E eu vou usar o aquele se o objeto estiver longe de nós duas. Exemplo, estes livros e essa apostila devem ser guardadas naquela estante. Então, quando ele fala aqui, ó, estes livros, ele está falando que os livros estão perto dele. Essa apostila, ele está falando que a apostila está perto da pessoa com quem ele está dizendo que tem que guardar na estante. Ó, este perto de quem fala, essas perto de quem ouve. E naquela está distante dos dois. Então, ele usou os 3 pronomes demonstrativos em uma frase só. E os 3 a gente consegue perceber a diferença. Estes livros, está perto dele. Essas apostilas, está perto de com quem a gente está falando. E naquela estante, o naquela, é porque a estante está longe dos dois. Pronomes indefinidos. Como o próprio nome já diz, ele indefine, a gente não tem uma definição. Então, eles são imprecisos, eles são vagos, eles não deixam claro a quem se refere. Então, temos aqui alguns deles. Algum ou alguns, sempre tem um S ali para dizer que pode ser no plural também, tá? Nenhum, nenhuma, todo, toda, muito, muita, pouco, pouca, tanto, tanta, certo, certa, alguém, ninguém, outrem, que significa outro, né, também. Cada, algo, tudo e nada. Veja só esse exemplo. Algumas pessoas viajam 2 vezes por ano. Ninguém gosta daquele lugar. Então, ele está dizendo que algumas pessoas, ele não disse específico de uma pessoa ou aquelas pessoas. São algumas, né? Ninguém gosta daquele lugar. Ele não está dizendo específico quem não gosta. Ele está falando que ninguém gosta. Ele não está dando o nome certo ou mostrando ao certo quais ou qual é a pessoa. Por isso que se chama indefinido. A gente não consegue definir. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre os pronomes? Eu sei que a gente pode se confundir um pouco, principalmente nos possessivos e nos demonstrativos, né? Os possessivos nem tanto, né? Porque dá o sinônimo, a coisa da posse. E os demonstrativos, lá que indicam a posição ou o lugar onde está aquele objeto sobre o que a gente está falando. Prof, eu não entendi uma coisa, porque eu cheguei muito atrasada, né? Eu não entendi os... Fala que eu tô ouvindo. Como é que é? Demonstrativos tem outro. Eu não entendi outro. Possessivos? É. Tá, então vamos voltar ali. Ó, demonstrativos indefinidos ou possessivos? Não, possessivos. Tá.
O possessivos, Brenda, indica posse, tá? A quem pertence. Ou um objeto ou uma coisa, depende do que a gente está falando. Eu posso te apresentar uma meia, certo? Se eu for falar dessa meia, essa meia pode ser minha. Se a meia for de nós duas, essa meia é nossa. Então, por isso que tem o singular e o plural. Primeira pessoa é a quem pertence. No caso, se é de posse, é a quem pertence. A segunda pessoa é com quem a gente está falando. E a terceira pessoa é de quem a gente está falando. Então, aqui, ó. Se a meia é minha, eu vou dizer que é minha, né? Se a meia é tua, é a segunda pessoa. Se a meia é dele ou dela, né? É de quem a gente está falando, não se refere a nenhuma de nós duas. Então, é sempre três pessoas que vão estar numa conversa, num diálogo, numa frase ou num texto. A primeira, a segunda ou a terceira. A primeira é quem fala, quem escreve, quem está dando a ideia, né? A segunda pessoa é com quem a gente fala. O narrador, quem escreve o texto, ele pode estar conversando com uma pessoa específica ou ele pode estar conversando com várias, quando está dando exemplo para várias. E a terceira pessoa é de quem a gente está falando. Então, a minha meia não é tua e nem é dela. Eu usei 3 exemplos. A minha, primeira pessoa, a tua, segunda pessoa, com quem eu estou falando, e a dela, terceira pessoa, de quem a gente está falando. Pode falar. Aqui, eu não entendi, porque, tipo assim, se a gente fala dela, é de nós duas, né? Não. Tô eu e tu conversando, tá, Brenda? Vamos supor assim, ó. Eu e tu, estamos numa conversa. A gente está falando da Maria, que está em outro lugar. Então, eu sou a primeira pessoa, tu é a segunda pessoa, eu estou conversando contigo, e a terceira pessoa é a Maria. É de quem a gente está falando. Então, a primeira e a segunda pessoa estão na conversa. Ó, tu está conversando com a tua amiga, tu é amiga da Fernanda, certo? Certo. Tá. Tu e a Fernanda estão numa conversa. Aí tu tá falando de mim, tá? Para ela. Não interessa se é coisa boa, se é coisa ruim. É só um exemplo. Então, tu é a primeira pessoa, porque tu tá falando. Ela é a segunda pessoa, porque ela tá ouvindo, ela tá escutando. Tu tá falando com ela. E eu sou a terceira, porque vocês estão falando de mim. Então, tu pode dizer assim, ó. Eu não gostei daquela matéria. Já tu, Fernanda, gostou da matéria que a prof apresentou. Então, tu, né, eu, no caso, quem está falando é a primeira pessoa, tu, no caso, na tua conversa, seria a Fernanda, a segunda pessoa, e eu, a professora, seria a terceira pessoa de quem vocês estão falando. Tá, entendi. Tá, entendi, prof. Conseguiram entender essa parte? É um pouquinho mais complicado, mas assim, sempre tem que lembrar. Eu, tu, ele. Eu é quem fala, quem conta alguma coisa, a quem tu é com quem a gente está falando e ele é de quem a gente está falando. Não interessa se é uma pessoa, se é uma coisa, se é um objeto, se é uma matéria. Isso é independente, certo? Tá aparecendo a gente? Sim, tá aparecendo vocês na apresentação, sim. Vai aparecer vocês no vídeo depois, sim. Tem alguém com mais alguma pergunta de português? Pode ser da atividade, não tem problema. Não. Querem que eu bote atividade ali para vocês terem uma noção para a gente ver? Para mim não precisa, prof. Não. Nem para explicar? Não. Não? Não. Tá. Então eu vou parar essa apresentação aqui.